nome é Cristiane Campos, eu sou bióloga, atualmente estou fazendo mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp e fui convidada para falar um pouco para vocês hoje sobre a relação das plantas com os micro-organismos e o papel da rizosfera no desenvolvimento vegetal. Eu começo questionando a vocês se alguém já ouviu falar do termo rizosfera. O que é a rizosfera? Quantos de vocês já olharam com mais cuidado para esse termo? Quantos de vocês já tiveram contato com esse termo para entender o que é a rizosfera? Eu imagino que alguns sim, outros não, e de acordo com a minha experiência, acredito que a maioria não. Eu mesma só vim ter contato com o termo rizosfera quando eu entrei na pós-graduação, quando eu entrei no mestrado. Então eu fiz toda uma graduação em biologia sem conhecer esse termo, completamente por fora disso, até chegar no mestrado, quando eu comecei a trabalhar com rizosfera e trabalhei por um tempo no mestrado com rizosfera, que foi quando eu comecei a entender o que era e, enfim, né, onde que a rizosfera estava e como que ela atuava e sua importância mesmo para as plantas e para a sociedade no geral também. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, é trazer um pouco desse termo que ainda é tão desconhecido, desse conceito que ainda é tão desconhecido, para a gente conversar um pouco sobre a importância disso, para a gente conversar um pouco sobre como essa microbiota vai ajudar a planta de forma geral, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dos slides e eu já começo perguntando então o que é a rizosfera. De cara, a definição mais básica de rizosfera é que ela é uma porção de solo sob influência de raízes. O que isso significa na prática? Bom, a gente conhece o solo e a gente já sabe, isso é um conceito bem mais antigo, que o solo é um organismo vivo. Na verdade, o solo em si, propriamente dito, não. Mas tudo que povoa o solo torna ele um local de muitas transformações, um local de muita vida, um local onde muita coisa está acontecendo. Então, é comum que a gente taxe o solo como um local vivo, né? Como um organismo mesmo vivo, composto de muita coisa, de muitos micro-organismos, de muitos organismos mesmo e de muitas reações. Então, o próprio solo, por si só, ele já tem muitos micro-organismos presentes nele, naturalmente, no solo comum. Mas o solo onde a gente tem raízes de plantas, ele tem uma composição de microbiota diferente do solo onde essas raízes não estão presentes. De maneira prática, o que isso significa? Significa que as raízes das plantas conseguem influenciar a composição da microbiota que está próxima a elas. E essa microbiota que está associada às raízes é o que a gente chama de rizosfera, tá? Esfera de local mesmo e rizo de raiz, tá? Então é essa rizosfera que vai atuar diferentemente dentro da planta, modificando essa planta, auxiliando essa planta muitas vezes, como a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação. É importantíssimo a gente entender que para ser rizosfera tem que estar associado às raízes da planta e também tem que ser uma composição de microbiota diferente da microbiota do solo adjacente, que é o que a gente chama de bulk soil, né? Então, significa que o solo adjacente não tenha micro-organismos? Não, longe disso. Todo o solo tem micro-organismo, mas os micro-organismos do solo adjacente da rizosfera são diferentes do solo que está nesse ambiente, que está nessa rizosfera. E daí é que a gente chama esse ambiente com essa denominação, né? Então, essa denominação vem dessa composição diferente. Na rizosfera, no solo inteiro, mas na rizosfera principalmente, acontece uma série de transformações biogeoquímicas que são essenciais, tanto para o crescimento da planta e ali daquele local, daquela floresta, quanto também para o mundo de forma geral, né? Porque compostos da rizosfera são liberados na atmosfera, são liberados para a própria planta. Então a rizosfera, engana-se a gente ao pensar que a rizosfera vai atuar apenas na planta e naquela planta onde ela está associada. Muito pelo contrário, ela vai atuar liberando nutriente no solo, ela vai atuar liberando compostos na atmosfera, liberando uma série de coisas, absorvendo uma série de outros compostos, e isso vai influenciar direta ou indiretamente todo o ecossistema. Então a rizosfera tem um poder muito grande de influência que não está restrito só à planta que ela está ligada, mas ao ecossistema como um todo. Então é importante que a gente entenda o tamanho da potencialidade desse ambiente, tá? A rizosfera e a microbiota da rizosfera tem uma relação muito íntima com a planta onde ela está associada.
E isso é uma coisa que já vem na nossa cabeça justamente porque se esses micro-organismos especificamente estão lá, eles estão lá porque a planta digamos que ela selecionou essa microbiota, como a gente vai ver direitinho daqui a pouco. Então é lógico que essa microbiota tem uma relação íntima com essa planta e espera-se, na grande maioria das vezes, que seja uma relação benéfica para ambos os lados. Então é importante que a gente entenda que o solo é vivo, né, que tem muita coisa viva acontecendo no solo e que as plantas têm uma influência muito grande nesse solo também. Não é só elas, mas principalmente elas têm influência muito grande no solo e nas comunidades que vivem nesse solo e também no balanço de nutrientes que vai acontecer nesse solo também. Tá? Todo esse estudo de solo, de micro-organismos de solo, de tudo que está acontecendo no solo, a gente chama de microbiologia de solo, tá? Bom, sigamos. Agora que a gente já sabe o que é a rizosfera. Bom, a rizosfera tem um impacto muito grande com o ciclo do carbono de forma geral, tá? Então, relembrando rapidamente como é que funciona o ciclo do carbono. O carbono está na atmosfera, ele vai chegar no solo por meio das plantas, fotossíntese e tudo mais. As plantas liberam carbono no solo, de uma maneira que eu já vou explicar como que funciona, e elas vão usar o carbono da atmosfera que elas absorveram para se desenvolver e uma parte elas liberam no solo. Além da liberação do carbono no solo das plantas, elas também, quando aquela planta libera matéria orgânica, ou quando outros seres vivos morrem e acabam sendo depositados no solo, a gente tem esses restos de organismos, que podem ser plantas, animais, vegetais, enfim, micro-organismos e tudo mais. Esses restos de seres vivos que ficam no solo entram em decomposição, e aí, depois da decomposição, o carbono é liberado no solo e acaba voltando aí para esse ciclo, tá? Nesse caso, o que acontece? Para que haja a decomposição, é preciso que a microbiota do solo atue. Aí incluem-se bactérias, incluem-se fungos, incluem-se uma série de organismos dessa microbiota que vai atuar nessa decomposição do carbono, né? Do carbono que vem desses restos de seres vivos para a liberação no solo. E esse carbono ele vai ficar em parte estocado no solo. E o solo é o terceiro maior estoque de carbono do mundo. Então tem muito carbono estocado no solo, seja na raiz de plantas, seja nos micro-organismos, seja largado lá no solo, mas tem muito carbono no solo. E isso é uma informação extremamente importante quando a gente começa a pensar que a gente está vivendo uma crise climática, que a gente está vivendo um momento onde a liberação de CO2 na atmosfera já é muito alta. Então a decomposição também vai liberar CO2. E tudo isso vai influenciar no ciclo do carbono e, consequentemente, nas mudanças climáticas que a gente está vivendo. Então, liberar uma grande quantidade de carbono que está estocada no solo, na atmosfera, talvez não seja ideia lá muito boa. Porém, a rizosfera tem um papel crucial nisso, na própria ciclagem do carbono orgânico do solo, que a gente chama de SOC. Então, a ciclagem do carbono orgânico do solo é de papel principal da rizosfera. E quando a gente mexe nessa rizosfera, ou seja, quando tem alguma coisa que impacte a rizosfera, isso consequentemente vai impactar a ciclagem do carbono do solo e por sua vez isso pode também impactar as mudanças climáticas. E a recíproca também é verdadeira. As mudanças climáticas também influenciam na rizosfera, uma maior quantidade de carbono na atmosfera influencia indiretamente a rizosfera também. Então isso é uma via de mão dupla e que a gente tem que estar bastante atento, tá? Tanto o efeito estufa e as mudanças climáticas influenciam a rizosfera, quanto a rizosfera também pode influenciar e até potencializar esse tipo de efeito. Então, a gente tem uma ligação muito clara entre a rizosfera e o carbono e o ciclo do carbono de forma geral, tá? Bom, a gente já falou um pouco sobre a microbiota que está associada às raízes, que essa microbiota é diferente da microbiota do solo adjacente que não está associada a raízes. Mas aí vem aquela pergunta, por quê, né? Por que a microbiota que está ligada às raízes é diferente? O que faz essa microbiota ser diferente? Bom, a principal força motriz que modula a rizosfera de fato, que desenha a rizosfera como ela vai ser, quem são os micro-organismos que vão estar ali, como que eles vão chegar ali e tudo mais, é a liberação de exudados pelas raízes das plantas. A gente tende a imaginar a raiz como sendo um órgão vegetal que vai sempre absorver coisas.
É verdade. A raiz, ela tá ali para absorver água, para absorver nutriente, para absorver uma série de coisas do solo para a planta. Só que essa via não é só de uma única, não. Então a raiz também consegue liberar no solo alguns compostos que a gente chama de exudados. E aí a gente tem um mundo de compostos. Podem ser carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos graxos, aminoácidos e uma série de compostos orgânicos que a raiz consegue liberar no solo, e a composição desses exudados vai mudar muito de planta para planta e também de acordo com o que a planta quer. Tudo isso vai influenciar na rizosfera, na modulação da rizosfera. Como que isso funciona na prática? A planta começa a depositar no solo uma série de compostos em forma de exudados, né, que a gente chama de rizodeposição. Esses compostos, eles começam a atrair diferentes micro-organismos para próximo daquela raiz. Primeiro porque ali é uma fonte de carbono, e fonte de carbono eles não vão abrir mão, né? Então eles estão ali no solo, você tem uma fonte de carbono de graça ali, vindo daquele local, os micro-organismos vão se ligar naquela fonte de carbono. Isso aí já é o básico, né? Mas quais os micro-organismos? Todos os micro-organismos do solo? Não. A planta consegue modular a composição do exudado dela para atrair os micro-organismos que ela tem interesse. Isso, obviamente, depois de anos de evolução, a gente está falando aí de relações entre seres vivos que evoluíram por muito, muito tempo, né? Mas a planta consegue, o fato é que a planta consegue realmente liberar o exudado certo para chamar a microbiota que é de interesse dela. Quer dizer que não chegam nenhum micro-organismo patógeno, nenhum micro-organismo que não é de interesse da planta? Até chegam, mas e aí a rizosfera da própria planta consegue, inclusive, ajudar ela a se defender disso, como eu também vou falar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. O fato é que a planta consegue trazer para perto dela os micro-organismos que ela tem interesse, através desses exudados da raiz. Então, ela entrega para esses micro-organismos essas fontes de carbono que para eles é tão importante, e em troca eles vão entregar uma série de benefícios para a planta, e essa é uma relação aí de contribuição de ambas as partes. Então, esses exudados que a raiz vai liberar podem atrair diferentes micro-organismos e esses micro-organismos, por sua vez, vão impactar no desenvolvimento daquela planta e desenvolvimento daquele local como um todo também. Aí vocês devem estar pensando, poxa, tá bom, as raízes se associam aos micro-organismos. A gente tem casos disso na prática? Tem, um monte. Na verdade, todas as raízes elas acabam modulando uma rizosfera própria. Inclusive, a gente tem plantas que têm uma associação tão íntima com micro-organismos que elas têm realmente uma espécie de simbiose, né? Como é o caso das leguminosas com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, tudo isso também são exemplos da rizosfera, mas não só. Então, as próprias associações de raízes com fungos, que a gente chama de micorrizas, também são parte da rizosfera. A rizosfera, por si só, é um universo com tudo isso junto, né? A gente junta as micorrizas, a gente junta fixadores de nitrogênio, a gente junta tudo quanto é micro-organismos que tá ligado ali àquela raiz de alguma forma. Bom, e o que tem na rizosfera? O que a gente espera encontrar nesse ambiente próximo às raízes? Quando a gente fala de rizosfera, o que mais vem na cabeça da gente, mais rápido, essencialmente, são as bactérias. Então, a gente vai encontrar uma série de grupos de bactérias, né, de uma forma geral na rizosfera, associadas a essas raízes, e é o que mais a gente estuda quando a gente começa a falar de rizosfera também. Então, todo quanto é estudo que você vai ler sobre rizosfera, a boa parte deles vão estar focados em bactérias. Por quê? Porque é o que tem mais e em maior número, né? Mais espécies e em maior número. Então, as bactérias são essencialmente o que compõe a rizosfera, mas não somente, tá? Então, a rizosfera também é composta por fungos, principalmente aqueles associados às raízes, que formam as micorrizas. Como eu já citei, as micorrizas, elas são parte importante da rizosfera também. Além disso, a gente tem arqueias, que, enfim, né, são um outro grupo de micro-organismos, em menor número, bem menor número, na verdade, mas a gente também consegue encontrar arqueias na rizosfera, e em menor frequência também a gente pode encontrar protozoários, que também estão associados a essas raízes. Existem trabalhos que estudam protozoários associados à raiz, arqueia associada à raiz, existem, alguns inclusive focados especialmente nesses micro-organismos, mas a grande maioria dos trabalhos que trabalham com rizosfera, eles estão focados principalmente em bactérias e alguns deles em fungos, principalmente fungos micorrízicos, né, ectomicorrizas, endomicorrizas.
Então, a gente vai ter uma série de análises, principalmente focando nesses organismos centrais da rizosfera. Falando especificamente de bactérias, 2 gêneros chamam a atenção quando a gente está estudando a rizosfera, que é o Burkholderia e as Pseudomonas. Esses 2 gêneros, eles chamam a atenção porque eles são os maiores colonizadores de rizosfera. Não são os únicos, mas são os maiores colonizadores. Então, você tem a planta jovem ali, que está modulando a rizosfera dela. Geralmente, esses gêneros chegam primeiro, então é um número bem mais expressivo, mas isso não significa que a gente não encontre outros gêneros também. É só que quando a gente começa a falar de rizosfera, esses 2 gêneros eles vão aparecer com uma frequência maior, tá? Apesar de não fazer parte da rizosfera, a gente também vai encontrar associados às raízes animais como nemátodos e anélidas, né? Então, nemátodos de forma geral, minhocas também, como os anélidas como minhocas, também estão no solo, também ajudam as raízes das plantas, mas não fazem parte da rizosfera, porque a rizosfera tem a ver com micro-organismo e não com animais. Mas eles estão ali, eu acho importante citar eles também, porque eles também vão atuar ajudar direta ou indiretamente no crescimento vegetal, e é só o que tem no solo, então é importante a gente lembrar que apesar de o solo ser muito povoado por micro-organismos, a gente também tem animais que estão por ali e que vão atuar também nesse crescimento vegetal, tá? Então a rizosfera é meio que tudo isso, tirando os animais que não são oficialmente parte dela, mas que estão por ali também, auxiliando nesse crescimento vegetal e nas relações que essas plantas têm com o resto do solo, tá? Bom, a rizosfera, a gente já viu que ela vai ajudar no crescimento vegetal, atuar também nessa parte do ciclo do carbono. Enfim, tudo isso é papel da rizosfera. E como eu já tinha citado no início, quando a gente mexe na rizosfera, a gente pode ter um impacto grande nas mudanças climáticas. E aí eu vou entrar num conceito específico de rizosfera que a gente chama de priming effect, ou efeito priming em português. O que é o priming effect? Ele é basicamente o estímulo à supressão da decomposição da matéria orgânica do solo pela rizosfera. A rizosfera, como eu já citei, atua nessa decomposição da matéria orgânica do solo, tá? Mas a intensidade com que ela vai decompor essa matéria orgânica vai depender de uma série de fatores, principalmente associados às plantas. Então vejam só, se essa rizosfera ela tem uma disponibilidade de carbono grande, que esse carbono, querendo ou não, ele vai vir em parte da planta também, ela pode deixar de decompor a matéria orgânica do solo ou diminuir a taxa de decomposição porque ela já tem o carbono que ela precisa e não precisa ir procurar decompor a matéria orgânica do solo. A recíproca também é verdadeira. Se a taxa de carbono do solo é pequena, a microbiota começa a decompor a matéria orgânica do solo em maior quantidade, para liberar carbono e assim ela conseguir sobreviver. É óbvio que a decomposição da matéria orgânica do solo vai liberar não só carbono, mas também nutrientes de forma geral naquele solo. E essa mudança na decomposição, desde ou a rizosfera está decompondo bastante ou ela está diminuindo a taxa de decomposição, que a gente chama de priming effect. E o que isso tem a ver com as mudanças climáticas, Cris? Tudo. Tem tudo a ver. Porque vejam só, se você tem uma liberação de CO2 maior na atmosfera, a planta vai absorver esse CO2 e aumentar a taxa fotossintética dela. Quando a planta aumenta a taxa fotossintética, ela começa a liberar exudados pela raiz. Nessa liberação de exudados pela raiz, ela muda as taxas de carbono disponíveis no solo e isso, consequentemente, muda a forma como a rizosfera vai lidar com a decomposição da matéria orgânica do solo, ou seja, priming effect. O priming effect pode ser negativo ou positivo, como eu já estava citando aqui. Ou seja, se a gente está falando de um solo pobre, que não tem muitas fontes de carbono, às vezes aquela planta que está liberando aquele exudado é a única fonte de carbono daquele solo, ou uma das poucas fontes. Esse solo já é um solo pobre, já tem pouca fonte de carbono. A
rizosfera vai tentar procurar carbono. E para isso, ela vai, não só fonte de carbono, tá? Fonte de nutrientes de forma geral. Então, ela vai começar a decompor a matéria orgânica que tem ali. Vai decompor essa matéria orgânica para liberar carbono e para liberar nutrientes para a própria rizosfera e para a planta também. E o que a gente tem aí é um efeito priming positivo, porque ele aumenta a decomposição e a liberação de carbono e nutriente no solo. O oposto também é verdadeiro. Se você tem um solo que já é bastante rico, a liberação de carbono e nutrientes pela decomposição da matéria orgânica do solo pela rizosfera pode diminuir, porque essa rizosfera já tem o que ela precisa e ela pode não se interessar mesmo nessa decomposição do carbono e da matéria orgânica do solo, gerando um efeito priming negativo, tá? Então, o priming effect, ele tem tudo a ver com a rizosfera e tem tudo a ver também com as mudanças climáticas. E esse é um dos pontos chaves quando a gente está falando de rizosfera, tá? É entender que a rizosfera não está restrita só no solo, mas ela também impacta os ecossistemas de forma geral. Até porque quando essa rizosfera começa a aumentar a decomposição da matéria orgânica ou a diminuir a decomposição da matéria orgânica, isso influencia diretamente no ciclo do carbono. E uma vez que isso influencia no ciclo do carbono, vai influenciar também nas mudanças climáticas, no céu atmosférico e um monte de questões. E lembrando que o céu atmosférico já vai influenciar no priming effect. Então, mais uma vez aí, é algo que vai e é algo que vem também. E que vai impactar direta ou indiretamente os ecossistemas e a vida que a gente tem como um todo, a agricultura e etc. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da rizosfera para a planta. Até porque, se essa planta ela gasta carbono, ela libera exudados no solo para atrair esses micro-organismos para ela, é porque eles fazem algum bem para ela. Não é possível que essa planta vai gastar esse monte de energia para atrair micro-organismo que não faz bem nenhum, né? E eles fazem mesmo. Então, a microbiota dessa planta, a rizosfera dessa planta, ela pode atuar em diferentes fatores. Aumento de nutriente disponível no solo, produção de hormônios vegetais, isso que é muito legal, porque a gente geralmente pensa em hormônio como algo que só o organismo consegue fazer. Então, o hormônio vegetal é só a planta que consegue fazer. Não necessariamente. Os hormônios vegetais também podem ser produzidos por micro-organismos e ficarem disponíveis no solo. Isso é bacana para a planta, porque ela não precisa produzir, ela pode pegar o hormônio do solo. Fixação de nitrogênio, como é o caso das bactérias associadas às raízes de leguminosas, melhora da resistência e da tolerância a estresses, gerando aí um benefício direto para a planta. Então, a gente já conhece o conceito de solo supressor de doença. Por exemplo, há alguns solos onde há a presença de micro-organismos que ajudam a planta a lidar com determinados estresses. E esse estresse pode ser infecção por outros micro-organismos patógenos, pode ser falta de água, estresse hídrico, falta de, por exemplo, calor, né, que é um estresse de calor, salinidade do solo, pH, etc. Então, essa microbiota pode atuar ajudando a planta a lidar com esses estresses, sejam esses estresses abióticos ou bióticos, e alguns solos, inclusive, conseguem suprimir doenças que a planta está passando, porque eles têm uma microbiota específica que atua nisso. Para todos esses pontos que eu citei aqui, tem uma série de artigos trazendo exemplos. Então, isso aqui é algo extremamente bem documentado, que a gente entende como funciona e que a gente, inclusive, já consegue aplicar na prática. Então, a presença da rizosfera na planta e o papel que ela tem ali naquela planta é algo muito bem documentado, muito bem referenciado e que tem exemplo pra caramba. Então, a gente já enxerga isso e continuamos aprendendo cada vez mais sobre como que isso funciona na prática também, tá? Então, é importante a gente enxergar sobre como que essa rizosfera vai atuar diretamente com a planta e como que é essa relação desses organismos. Como eu já falei, a gente já entende como que essas relações funcionam e a gente já consegue aplicar isso na prática, sobretudo na agricultura. Existe um grupo de bactérias que a gente chama de rizobactérias promotoras de crescimento, ou PGPR. Essas bactérias vão ajudar a planta a crescer, ou porque elas liberam nutrientes e compostos importantes para a planta no solo, ou porque elas ajudam também a planta a lidar com o estresse, ou por tudo isso junto. Mas essas bactérias são um conjunto de bactérias que, quando adicionadas ao solo, elas vão atuar ajudando a planta a crescer mais e melhor. E aí a gente já consegue comprar isso.
em mercado mesmo, né? No mercado da agricultura, né? Então o produtor consegue comprar esse tipo de bactéria, aplicar no solo dele e isso pode fazer com que a cultivar dele cresça mais e melhor, né? Mais saudável. Isso também pode reduzir o uso de agrotóxico, porque você vai ter a planta que vai ter uma resistência maior àquele patógeno específico. Então, tudo isso vai ajudar aquela planta a crescer. Esse tipo de aplicação no solo, de bactérias, de seres vivos diretamente no solo para ajudar a planta a crescer, a gente chama de biofertilizante. O uso desse tipo de biofertilizante é bem bacana porque é uma tecnologia sustentável. Então, pode reduzir, por exemplo, o uso de outras tecnologias que são muito mais caras e muito mais perigosas e menos sustentáveis, como é o caso dos agrotóxicos, e podem potencializar a nossa produção vegetal, o que significa mais planta produzindo em menos terra, né? Ou maior produção em menos terra agricultável, o que é ótimo porque reduz indiretamente também o desmatamento. Então a gente está pensando em uma agricultura do futuro e para isso a gente consegue sim utilizar o que a gente já sabe de rizosfera e tudo que a gente tem pesquisado a respeito dessa microbiota. Não dá para pensar em cultivo de planta sem pensar em microbiota dessa planta, tá? Porque a raiz é essencial para o crescimento vegetal e a planta não é só o que aparece do solo para cima, a planta também tá do solo para baixo e o que acontece ali é essencial para saber se essa planta vai se desenvolver bem ou não. Então a produção de alimentos está totalmente ligada também à rizosfera e a gente sabe disso tem um tempo já. Os gêneros principais que a gente vai ter que estão ligados ao crescimento da planta são Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, que está ligada à fixação de nitrogênio, bacilos de forma geral, Pseudomonas de novo aí, entre outros gêneros. Mas aí tem uma série de gêneros bacterianos que podem atuar aí. Tem gente descobrindo gênero agora, tá? Então, tem gente descobrindo espécie agora que pode ser bacana para isso. Inclusive, boa parte dos estudos de rizosfera são voltados para isso também, para a seleção de espécies de bactéria que pode atuar no crescimento vegetal, tá? Tá bom, a gente já falou de rizosfera, a gente já falou sobre a importância da rizosfera, a gente já entendeu como ela funciona, como ela é modulada. Mas como que a gente faz para estudar essa microbiota especificamente? Como que a gente vai fazer para entender quem são esses micro-organismos do solo? Muito simples não, né? Mas existem algumas técnicas dependendo do seu enfoque. Se o seu interesse é descobrir quem são os micro-organismos que estão no solo e como eles estão lá, o que eles estão fazendo lá, o mais recomendado é trabalhar com ômica, mais especificamente metaômicas, como eu gosto de chamar aqui, metagenômica, metataxonômica, metatranscriptômica. Para a metagenômica, o que é feito basicamente é uma extração do DNA, é uma extração do DNA geral do solo. Então você vai extrair o DNA de toda a microbiota do solo, próximo às raízes, e a partir daí um sequenciamento para você depois montar esses genomas e entender tanto quem são os micro-organismos que estão nesse solo, então realmente separar taxonomicamente, como também entender quais são os genes que esses micro-organismos têm e quem sabe inclusive procurar genes de interesse para você, né? Isso é importante. É interessante e é uma abordagem quando a gente começa a pensar em estudar a rizosfera. Outra abordagem, mais barata inclusive que a metagenômica, é legal para quem quer saber só quem está no solo. Se seu interesse é descobrir quais são os gêneros que estão ali, quais são as espécies que estão ali, e só metataxonômica é o caminho. Nesse caso, você não vai sequenciar DNA geral. Você vai sequenciar só um pedacinho do DNA que a gente chama de barcode, num método que a gente chama de barcode ou código de barras. É o que a gente chama, é um pedacinho de DNA que a gente chama de 16S para a bactéria. É uma espécie de marcador molecular onde você consegue, a partir dele, dizer qual é aquela espécie. Um pedacinho do DNA que tem ali uma espécie de código de barras de cada espécie ou de cada gênero. Então você sequencia aquele pedacinho só de cada um deles e a partir daí você consegue distinguir quem são os gêneros, quem são as espécies, quem são os grupos que formam aquela rizosfera daquela espécie. Tem muito trabalho de rizosfera que trabalha ligando diretamente à metataxonômica, tá? É uma técnica muito usada para estudar a rizosfera. E tem também a metatranscriptômica, onde a gente extrai o RNA total do solo. E a partir desse RNA total do solo, a gente consegue não só identificar as espécies que estão presentes nesse solo, mas também quais são os genes que essas espécies estão expressando. Quais são os genes que são
aumentados, quais são os genes que são suprimidos, e a partir daí a gente consegue entender como que essa rizosfera responde a um determinado fator. Método transcriptômico é legal para estudar a rizosfera quando o nosso interesse é comparar condições diferentes, porque aí você vai comparar a expressão gênica de uma condição A para uma condição B. Expressão gênica é com método transcriptômica. Para você entender quem está naquele solo, quem são os micro-organismos que estão ali, a metatranscriptômica também serve, mas a metataxonômica e a metagenômica também são a pedida. E se você quer saber realmente quais são os genes que esses micro-organismos têm, de uma forma geral, metagenômica é o caminho, tá? Então, qualquer uma das 3 metas, você já consegue ter um caminho bacana, todas elas ligadas diretamente à genética de micro-organismo, tá? Então, são trabalhos de laboratório, de biologia molecular, para entender a composição do solo, para entender genes que estão ali, o que estão fazendo, como eles estão sendo expressos, etc. Mas, a partir desse tipo de dado, você consegue fazer enriquecimento de gene, enriquecimento de bactéria, para olhar melhor para uma parte específica, ou para aumentar melhor aquela parte específica, e também bioprospecção, que é basicamente você não está se importando muito com quem está ali, mas o seu interesse é nos genes que estão ali. Então, para a bioprospecção, você consegue olhar para genes específicos e falar, a função desse gene me interessa. E aí você consegue separar aquele gene e prospectar aquele gene em diferentes locais. Também é possível fazer com rizosfera. E outra maneira de olhar e estudar a rizosfera é através da microbiologia básica, né? Então, você vai coletar aquele solo, você vai olhar quem está ali, cultivar aquelas bactérias, isolar o que é de seu interesse e a partir daí, quem sabe no futuro, criar aí também bactérias que possam ir para campo para melhorar o crescimento vegetal e tudo mais. Então também é um caminho essa coleta e esse isolamento por meio de técnicas de microbiologia básica. As metaômicas, a bioprospecção, são técnicas de genética de micro-organismos, de genética mesmo, de biologia molecular. Já essas técnicas de microbiologia básica, você vai trabalhar com cultivo mesmo de bactéria em laboratório, mas é um problema porque a gente sabe que muitos dos micro-organismos que a gente conhece não podem ser cultivados em laboratório. Então a gente acaba perdendo muita variedade nesse tipo de técnica. Por isso que hoje eu acho que a melhor maneira, eu recomendo, a melhor maneira de estudar microbiota de solo, não só de rizosfera, mas de solo de forma geral, é escolher uma das ômicas e trabalhar em cima delas, tá? E o que a gente tem hoje? Para onde é que a gente está indo quando a gente fala de estudo de rizosfera? Bom, acho que os principais pontos que a gente consegue pensar quando a gente está estudando rizosfera, né? Se você quer trabalhar com rizosfera, quais são os pontos que você tem que estar atento? Principalmente, resposta da rizosfera a estresses de forma geral e a mudanças climáticas, que são casos bem atuais. Então tem muito trabalho falando de resposta de rizosfera a metais pesados, a estresse hídrico, a estresse salino, ao alto teor de CO2 atmosférico ou a estresses combinados, por exemplo, CO2 alto e metais pesados. Então, enxergar como essa rizosfera responde a diferentes tipos de mudanças é uma coisa bacana para olhar quando a gente está trabalhando com rizosfera. É um caminho legal e muita gente tem seguido esse caminho também. Outro caminho bacana é identificar espécies e gêneros de interesse e genes também de interesse nessa rizosfera, seja por bioprospecção, seja por microbiologia básica mesmo. Opa, tem essa espécie aqui é legal, ela pode ajudar a melhorar o crescimento vegetal no campo. Vou isolar, vou tentar cultivar e vou tentar criar um bioproduto para que vá para o campo. Isso aqui, inclusive, dá patente, tá? Então, pode ser, se for bem sucedido, pode ser uma área bem bacana também. Porque aí volta naquele assunto de a gente ter aí biofertilizantes e aí uma agricultura mais sustentável como um todo também. É um caminho, é uma forma de olhar para a rizosfera, é uma maneira de entender como que ela está atuando também. Então, de forma geral, criar tecnologias e aplicações práticas para essa rizosfera que está ali, ou até para outros locais, para cultivo de campo, para produção de alimentos, entre outras questões. Então, é basicamente isso. Esse é o caminho que a gente está seguindo hoje quando o assunto é estudar a rizosfera, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a rizosfera era isso. Eu agradeço muito pela atenção de vocês nessa palestra, fico muito feliz. Agradeço também ao pessoal do Conamipa por ter me convidado para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu trabalhei com rizosfera durante o meu mestrado, hoje eu trabalho com outra coisa, mas é muito bacana, é um tema que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. E eu acho muito importante que cada vez mais as pessoas entendam um pouco o que ela é e o papel da rizosfera também nos ecossistemas de forma geral.
Caso vocês queiram continuar conversando comigo sobre isso, tem algo para falar, se vocês quiserem pedir algum artigo específico, esse eu não trouxe as referências aqui no fim, mas tem muito artigo bacana que fala sobre isso, já não trouxe porque é bastante coisa, mas vocês podem me pedir por e-mail, meu e-mail tá aqui. Vocês podem mandar e-mail pra lá, eu sou bastante assídua no meu e-mail, então provavelmente eu vou responder bastante rápido. Tenho muito artigo sobre isso, tem livros sobre isso, tem muita coisa. Então, se você trabalha com rizosfera ou tem interesse em trabalhar e quer alguma fonte, alguma coisa assim, fala comigo que a gente conversa. Para quem é mais adepto às redes sociais, meu Instagram tá aqui também sou bem assídua por lá. Então, se quiserem aparecer por lá e me dar um oi, tô por lá também, tá? Quiserem conversar sobre rizosfera, conversar também sobre a Unicamp de forma geral, tô na Unicamp, então quiserem conversar sobre a universidade ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar, meus contatos são esses e eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos vocês e me disponibilizo agora pra gente conversar, continuar falando sobre isso, respondendo as perguntas e tudo mais, tá? Obrigada, gente, e até mais.